Bom dia, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Olha eu aqui outra vez, olha eu de volta, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Vamos glorificar o nome do Senhor neste corpo. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, glorificar a Deus pela minha vida, né? Glorificar pela vida de muitos, né, que estão sobre essa terra. Então vamos glorificar a Deus neste corpo, né? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos dado vida. Então vamos nessa manhã agradecer pelas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado em glorificar a Ele neste corpo, que o nome dele venha a ser glorificado no teu corpo, independente de como ele esteja, né? Saudável, cheio de saúde, se ele esteja com paz, ou você está passando por um momento, né, de tribulação na sua vida. Nós não sabemos, o único que sabe, conhece é Deus, mas nós mesmo assim vamos glorificar a Ele e agradecer a Ele por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Então eu glorifico a Deus de estar podendo deixar essa mensagem aqui nessa manhã, né, de estar retornando com os vídeos no canal, né? A gente sabe que a palavra do Senhor, ela é vida, a palavra do Senhor, ela é paz, e nós não somos nada sem a palavra do Senhor. Então, que Deus possa falar ao seu coração. Vamos retornar aqui, né? Cada dia, lendo uma mensagem, um versículo, porque o Senhor fala através da palavra dele. A palavra dele é vida e a palavra dele traz vida. A palavra dele é o caminho para nossas vidas. A palavra dele é aquilo que traz a verdade, que traz a luz, que traz as claras. A palavra dele tem as coisas mais profundas, né? Aquilo que nós precisamos saber para termos uma vida de vida e paz, porque é o que a gente busca no Senhor, né? Porque a gente pode ter bonança e pode ter escassez. Mas se a gente não tiver com o Senhor, a gente não sabe aproveitar nem o tempo de bonança e nem os dias de escassez. Com Ele, nós vamos nos contentar em todo tempo, né? Como Paulo, na palavra do Senhor, nos ensina que ele aprendeu a viver em todos os tempos da vida dele. Ele entendeu que o Senhor era, né, o único, né, o único que ele precisava entre todas, né, toda a trajetória da vida dele, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Se ele não tivesse o Espírito de Deus, ele não teria nada, porque o Espírito de Deus é vida e paz. E eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor falou comigo no meu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, quando eu estava fazendo meu devocional, o Senhor falava comigo. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Está em Romanos 8. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ler 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Louvado seja Deus. Então, quando nós nos rendemos a Deus, nós conseguimos ter paz em nossos corações. Quando nós nos rendemos a Ele, a gente consegue, né, ser renovado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que através do Espírito dele, iniciando aqui esse capítulo, ele nos vivifica, ele nos renova, ele nos dá uma vida espiritual, né, nova. Ele renova nossas vidas, ele traz novamente a esperança, aquilo que estava morto aos nossos olhos, né? Mas ele traz a luz, ele traz as claras para gente, para que a gente venha a ser renovado pelo Espírito Santo. Ele nos traz a vida de volta, né? Porque muitos estão assim nesse corpo com vida, mas está vivendo, né, uma vida média, né? E o Senhor não quer que a gente venha ter uma vida mediana, o Senhor quer que a gente venha ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida tranquila, né? Quando eu digo próspera, é uma vida que mesmo quando você tá se cuidando, tá se tratando, tá indo ao médico, mas sabe, você entra naquele lugar ali com alegria, com a certeza de quem você serve, que a última palavra é do Senhor, sabe? Não se importando com o diagnóstico, a gente sente, a gente chora, a gente estremece,
né? O Senhor sabe como fica o nosso corpo, mas Ele traz vida, Ele faz com que você venha se levantar e você faz as coisas sem mesmo você entender. Quando você está ali, você está tomando algum tipo de medicação, aquilo ali está doendo no seu corpo, você está passando por um momento talvez de uma químio, talvez, né, fazendo um exame com um diagnóstico mais preciso, mas que aquilo ali está doendo dentro de você, né, e você sente até aquela injeção, às vezes o teu corpo ele está tão dolorido de tantas coisas, e Deus ele faz com que você, sabe, venha ser renovado e crer, quando assim, Deus diz assim, eu que vou te curar, né? Eu que vou fazer na sua vida, né? A gente faz a nossa parte, a gente se cuida, mas a gente sabe que o impossível está nas mãos dele, as impossibilidades da nossa vida estão nas mãos dele, então a gente se inclinar para ele, a gente não se inclinar para a nossa carne não, porque se a gente se inclinar para ela, é morte. Os nossos pensamentos vão ser piores possíveis, os mais negativos, entendeu? E a gente vai olhar para aquela situação ali como se fosse o fim, né? Quando Deus diz que ainda tem vida, né? Se a gente tem fôlego de vida, por Deus, e é Ele que sabe os nossos dias aqui sobre a terra, então nós vamos continuar nos inclinando a Ele, trazendo alegria, lendo aquilo que nos traz alegria, vendo aquilo que nos traz alegria, né? Colocar palavras nos nossos lábios, né, aonde vai dar vida, né, a gente parar de ser negativo, né, ter precisão das coisas quando a gente nem sabe, né, do que vai acontecer, mas a gente ter leveza, sabe, a gente ter tranquilidade, soltar as coisas que estão, sabe, tentando nos prender por uma coisa que não tem que nos prender, sabe? Deus é paz, Deus é vida, e eu vou ficar no Senhor, vou ficar naquilo que a palavra do Senhor está me dizendo, e o que a palavra do Senhor está dizendo para mim nessa manhã e para você, né? Os que se inclinam, os que andam segundo o Espírito, ele será renovado, ele será vivificado. Deus vai trazer vida, Deus vai trazer paz ao seu coração, Deus vai trazer contentamento ao seu coração, Deus vai fazer você, sabe, ter tranquilidade, né? Eu já falei para vocês aqui que eu passei um tempo assim tão difícil, que assim, com tantas coisas acontecendo no meu corpo, mas Deus trabalhando unicamente, né? Deus trabalhando em mim, que às vezes assim, eu via uma ambulância, eu tinha medo, sabe? Eu não podia passar na frente de um hospital que eu tinha medo, sabe? E Deus, ele me renovou, sabe? Ele queria trabalhar nos meus medos, nos meus anseios. Então, assim, Deus vai permitir situações nas nossas vidas para nos encorajar a não temer, sabe? Sabe quando Deus fez lá com Gideão, sabe? Quando o Gideão estava ali escondidinho, malhando trigo no lagar, né? Com medo dos midianitas, porque eles vinham, saqueava tudo, saqueava alimentos, saqueava aquilo que eles plantavam, eles vinham destruindo tudo. É Deus te, sabe, te aconselhando, dizendo, vai filha, sabe, a destruição não vai te parar, né? A morte não vai te parar, as notícias não vão te parar, mas você vai separar, saber separar as coisas da carne, as coisas do espírito, separar aquilo que te não faz bem também, né? Porque às vezes a gente fica, tanta notícia ruim, tanta coisa, sabe? Já está difícil, então a gente tem um pouco mais, né, de tranquilidade, então nem tudo vai ser um alimento para o nosso espírito. E a gente se alimentar das coisas do espírito, não que você não vai se importar, não que você não vai, sabe, olhar para o lado, né, das pessoas que estão passando por dificuldade, não que a gente não vai deixar de ter amor e orar e pedir ao Senhor para que o Senhor venha, sabe, agir ao favor dessas pessoas, da nossa nação, da nossa cidade, mas nós precisamos crescer no espírito, né, crescer no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, até para que a gente possa também levar uma palavra de vida e paz para as pessoas, né? O nosso mundo já está sofrendo tanto, então nós que nos inclinamos às coisas do Espírito, nós precisamos ter uma palavra de vida e paz para levantar o povo, para levantar a nação, né? A gente não está aqui motivando ninguém, a gente está falando o que está na Bíblia, o que é verdade, e que o Senhor nos chama para nos encorajar, para dizer, vai que eu estou contigo, vai lá, Josué. Entendeu? Deus sabia que Josué ia ter medo. Deus sabia que Josué ia ter os seus desafios, assim como eu e você iríamos enfrentar situações que talvez a gente viesse temer. Mas a gente vai ficar naquilo que a palavra diz. O meu espírito, ele é vida, ele traz vida para vocês. O meu espírito, ele traz paz. Então tenha paz nessa situação. Tenha paz comigo, tenha paz com o mundo. Tenha paz, entendeu? Nós precisamos de paz, mas principalmente aqui, a nossa paz interior, entendeu?
interior. Então tenha paz com Deus, tenha paz, vamos viver em paz, vamos aproveitar o de mais precioso, que é conhecer o nosso Cristo, que é conhecer o Filho de Deus, que veio para nos ensinar e nos dar uma vida de paz e tranquilidade, nos inclinarmos e nos deitarmos e nos descansarmos no nosso coração, nos braços do Pai, no colo do Pai, tendo paz, tendo tranquilidade, tendo vida, tendo esperança, né? Ser positiva, menos negativa, sabe? Ter uma palavra boa, agradável em tempos difíceis. É nesse tempo mesmo que o Senhor quer que eu e você venhamos ter uma palavra agradável. Nós venhamos levantar, né, uma nação, um ânimo. Deus usou lindamente Jesus Cristo, né? E Deus pode fazer o mesmo com você, aí dentro da sua casa, sabe? Para você ser o frescor, ser aquela água que alguém precisa beber, para que você venha ser mais leve dentro da sua casa, com seus filhos, com você mesma principalmente, se cobrar menos e se entregar mais ao Senhor. Crendo que Ele está no controle de tudo. Beba dessa água, a água que você não vai ter mais sede, a água que mesmo quando você tiver sede, você sabe qual é o poço que você vai beber essa água. Você não vai beber água em qualquer lugar. Você sabe aonde é o poço. Aqui, ó. O poço está aqui. A gente dobrar os nossos joelhos, falar com o nosso Pai e beber da água que vai nos dar vida e que vai nos dar paz. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã eu estou aqui e nós iremos juntos, né, compartilhar de algo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e que Deus possa te abençoar poderosamente. Compartilhe, sabe? Que outras pessoas possam também, né, ser edificadas, que você também possa ser uma pessoa que edificará outras vidas através do Espírito Santo de Deus, que é vida, que é paz, que nos renova, que nos transforma, que nos deu essa manhã e que Ele diz: novas são cada manhã, cada oportunidade que Ele tem nos dado, vamos agradecer a Ele, unicamente a Ele. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.